Após lutar contra o almirante Kizaru, Luffy está se recuperando rapidamente, porque sua luta contra um dos 5 Gorosei está prestes a começar. O novo deus do Sol Nika enfrentará o Gorosei Saturno. Então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e finalmente com o capítulo 1103 voltamos ao tempo atual com os recentes acontecimentos de Egghead. E a batalha está esquentando cada vez mais. Luffy está prestes a lutar contra o Gorosei, Kizaru realmente deu provas de que irá atrair a marinha e ainda um novo personagem surge nessa batalha. Então eu peço que se você gostar desse vídeo, para você deixar o seu like, isso sinceramente me ajuda muito. Mas então, vamos agora para o One Piece 1103, chamado Desculpe Papai. O capítulo começa já no tempo atual apenas alguns instantes antes de Kizaru e o Vegapunk terem invadido a ilha. O passado do Kuma e da Bonnie finalmente acabou. Agora temos a continuação em Egghead. A cena então começa logo após a Bonnie ter tocado nas memórias de seu pai e ter absorvido toda aquela bolha. Então agora a Bonnie absorveu todas as memórias de Kuma e sabe tudo o que aconteceu com ele desde o seu nascimento até o momento em que ele retirou suas memórias. Bonnie então descobre toda a verdade e vai falar com Vegapunk. Ela fala que sabe de tudo, e Vegapunk fica mal, dizendo que então ele quebrou a promessa que fez ao Kuma de não deixar a Bonnie saber de nada que ele fez. Porém, antes de terminar de falar, Bonnie, assumindo sua forma verdadeira de uma criança de 12 anos, corre e abraça o Vegapunk chorando, e pede desculpas pelo que ela fez. No começo de Egghead, Bonnie estava atrás do Vegapunk para vingar seu pai, já que ela achava que tinha sido ele quem tornou o Kuma como ele está hoje, uma arma sem consciência. Porém, ao ver as memórias de seu pai, ela descobriu que o culpado de tudo, na verdade, foi o Gorosei Saturno, e que Vegapunk foi um grande amigo de seu pai até o fim de sua vida. Vegapunk então dá um colar de safira enfeitado como um sol para Bonnie, dizendo que é um presente de seu pai pelo seu 10º aniversário e que Kuma disse que esse era um amuleto de proteção para ela, deixando Bonnie extremamente feliz. Bonnie então muda de assunto. Agora que ela sabe tudo o que seu pai viu e pensou em sua vida, ela se lembra de algumas memórias que o Kuma tinha do Luffy e fala para o Vegapunk que o Chapéu de Palha é filho de um grande amigo de seu pai, se referindo ao Dragon. No qual o Vegapunk responde que o destino é realmente estranho, e ficou surpreso ao ver ela e o Luffy chegando juntos em Egghead. Vegapunk então diz que é o Luffy e o Chapéu de Palha que estão o protegendo nesse momento e que contará tudo a ela, mas por enquanto eles precisam se encontrar com o Luffy e os outros. E enquanto se levantam para sair do laboratório, Vegapunk se desculpa com Bonnie em seu pensamento. Ele fala que é apenas um mísero cientista contratado e que a culpa é toda dele. Com isso então finalmente somos levados ao momento atual da história, quando o Gorosei Saturno já invadiu Egghead e está segurando Bonnie com sua mão, a esmagando. Saturno então a segurando com vários marinheiros em volta, apontando suas armas para Bonnie, fala para ela que seu pai, o Kuma, está morto. Enquanto isso, Sanji, Vegapunk e Frank estão caídos no chão com uma força sobre eles os impedindo de se mover. Esta força é um poder do Gorosei que ainda não sabemos o que é. Já Luffy está caído também no chão, esgotado de ter usado seu Gear 5 em sua luta contra o Kizaru. Luffy então grita com dificuldade, pedindo que eles lhe deem carne para que ele possa comer e se recuperar. Enquanto isso, os marinheiros estão cada vez mais invadindo Egghead. Eles capturam Sentomaru e o levam sob custódia. E no meio de tudo isso, vemos Kizaru, que após ter recebido o golpe do Luffy ainda está se recuperando, mas Kizaru começa a pensar no Sentomaru
e na Bonnie, já que os dois estão com problemas. E aqui podemos perceber que Kizaru realmente se importa com eles. No passado do Kuma vimos que ele fez uma grande amizade com Bonnie, com Kuma e com Sentomaru. Então eu acredito muito que Kizaru não irá continuar do lado do governo. Ele se tornará um grande aliado do Chapéu de Palha no futuro. Enquanto tudo isso acontece, vemos Dragon, Ivankov e alguns revolucionários falando sobre o que está acontecendo em Egghead. Eles falam que o cerco da ilha é maior que o de Ohara, e Dragon pergunta a Ivankov que se o Kuma ainda tivesse um último fragmento de seu instinto e de sua memória, para onde o Iva acha que ele iria. Ivankov diz que se fosse ele, sem dúvidas, ele iria para Mary Joyce, mas que o Kuma é diferente no final das contas. Vimos nos capítulos anteriores que Kuma, mesmo tendo perdido sua memória, começou a agir sozinho. Ele foi até Mary Joyce, mas rapidamente partiu de lá, indo para um local desconhecido, pelo menos até o momento. E esta fala do Dragon confirma que restou um último fragmento do instinto e da memória do Kuma em seu corpo. Então ele com certeza está atrás da Bonnie. A cena então volta para Egghead. Bonnie está sendo esmagada. Ela tenta escapar da mão de Saturno e usa sua distorção de futuro, se transformando em Nika, o que deixa o Gorosei espantado por um instante ao ouvir o nome Nika. Porém, assim que Bonnie ataca, seu golpe simplesmente não tem qualquer efeito, e ela de repente se sente enfraquecida, se perguntando por que isso está acontecendo. O Gorosei, sem perder tempo, então a agarra novamente e começa a falar. Ele diz para Bonnie que é claro que ela conheceria Nika, afinal é filha do Kuma, mas que ela ainda não sabe como exatamente é o poder de Nika, e enquanto diz isso, ele pensa consigo mesmo que Bonnie ainda não associou a forma branca do Luffy, o seu Gear 5, ao deus do sol Nika. Porém, de repente, algo chama a atenção de Saturno. Ele olha para o lado e Luffy está cheio de comida ao seu redor, comendo rapidamente para recuperar suas energias. Saturno então fica enfurecido. Ele manda os marinheiros prenderem Luffy com algemas de Kairoseki enquanto ele ainda não se recuperou. E aqui nesse momento eu senti um pequeno medo do Gorosei de lutar contra a forma Nika do Luffy. Mas então os marinheiros correm para capturar o Luffy, enquanto Kizaru apenas fica em silêncio com uma expressão triste em seu rosto. Aqui é bem provável que Kizaru na verdade salve o Luffy dos marinheiros. Ele parece estar muito indeciso se o que ele está fazendo é realmente o certo, e ele terá que escolher um lado, seus amigos ou sua missão. E eu acredito que ele escolherá seus amigos e ficará do lado do Luffy. Nesse exato momento, Gorosei Saturno então começa a conversar com a Bonnie novamente. Ele fala que foi ele quem deu essa habilidade para ela. Ele começa a explicar que conduziu um experimento para ver se um bebê que não comeu uma fruta original poderia ser dado poderes através do extrato, e que no final foi um sucesso com a Bonnie, porém ele fala que esse poder é completamente desnecessário. O Saturno então continua explicando. Ele fala que esta habilidade lhe dá a capacidade de se transformar em qualquer futuro que ela quiser. Porém, essa habilidade vai ficando cada vez mais limitada cada vez que o usuário conhece mais a realidade, insinuando que Bonnie só estava enfraquecendo e não conseguindo usar os poderes de Nika porque ela, no fundo, não acredita de fato que Nika exista. E aqui então temos algumas informações muito interessantes. Primeiro, que o poder da fruta da Bonnie foi dado superficialmente para ela, ou seja, ela nunca comeu sua Akuma no Mi, ela ganhou seus poderes por meio de experimentos desde quando bebê. Como sabemos, ela nasceu em Mary Joyce, então foi nesse tempo que Saturno a usou como sua cobaia. Já a segunda informação que temos é que a Bonnie pode literalmente se transformar em qualquer futuro que ela queira, contanto que ela acredite que isso possa ser real. Ou seja, o limite está na sua própria percepção de realidade, e por um único momento de descrença, ela já não conseguiu se transformar em Nika, porque no fundo ela parou de acreditar que Nika era real.
Mas então Bonnie grita para Saturno que ela quer acreditar em Nika, que esteve procurando ele esse tempo todo, mas que a mera evidência de que Nika não existe mais a enfraquece muito. Saturno então fala que Kuma também acreditava nessa ridícula lenda passada pelos bucaneiros, e que Kuma até mesmo chegou a falar para ele que desejava salvar as pessoas assim como Nika. Saturno também diz que foi ele quem fez experimentos com drogas em sua mãe, aquela que mais tarde se tornou a 8ª esposa da Terra Sagrada. Isso é muito interessante porque mostra que a Dini realmente foi esposa de algum dos Gorosei, o que eu acredito que ela tenha sido a própria esposa do Saturno. Mas Saturno continua então dizendo que os efeitos colaterais na Dini não cessaram, e as marcas azuis continuaram aparecendo por todo o seu corpo, se referindo à doença das pedras de Safira. Saturno diz que os experimentos em sua mãe foi um fracasso, porque até mesmo sua filha herdou a doença de Safira. Bonnie, ao ouvir isso, fica totalmente em choque. Ela começa a chorar e percebe que tudo foi culpa dele. Vegapunk também, que estava ouvindo o que ele dizia, fica extremamente furioso e grita com Saturno dizendo que ele apenas estava brincando com toda a família do Kuma e que no final ainda ousou sacrificar a sua vida. Dizendo isso, Vegapunk grita como ele se atreveu a sugerir uma negociação para curar uma doença que foi ele mesmo quem criou. Mas o Gorosei frio apenas olha ameaçadoramente para Vegapunk e fala para ele se pôr no seu lugar, dizendo que ele, como um Gorosei que vive no ponto mais alto da Terra, não entende os sentimentos de um inseto como Kuma era. Nesse momento, assim que o Gorosei fala isso, algo de repente cai na ilha de Egghead, criando um enorme impacto, e saindo do meio da poeira, esse era Bartolomeu Kuma, o seu corpo original. Kuma então começa a avançar em direção ao centro da ilha, e a marinha reporta essa notícia para toda Egghead, dizendo que o chip de autoridade não está funcionando nele. O Gorosei se espanta com a notícia de início, porém logo ele diz que seria impossível o verdadeiro Kuma ter ido até lá. Enquanto isso, Kuma continuava avançando. Os soldados da marinha disparavam nele com armas e até mesmo canhões, derrubando ele várias vezes no chão. Mas com uma determinação inabalável, Kuma continua se levantando e avança em direção ao Gorosei Saturno. Ao ouvir a notícia de que Kuma está na ilha, Bonnie começa a chorar descontroladamente. Ela começa a pensar que seria melhor se ela tivesse morrido, porque assim seu pai não estaria sofrendo dessa maneira. E com o choro descontrolado de Bonnie, Saturno se enfurece com barulho. Ele levanta Bonnie com os braços e manda os soldados atirarem logo em sua cabeça. Porém, no momento em que eles iriam disparar, de repente, Kuma surge e dispara em todos eles, os derrotando no mesmo instante. Vendo isso, Saturno joga Bonnie no chão e com uma de suas patas de aranha, ele se prepara para perfurá-la e acabar com sua vida naquele mesmo instante. E Bonnie, caída no chão, não conseguia fazer nada, ela apenas continuava chorando e se desculpando com seu pai, dizendo que ela não conseguia proteger a vida que ele se esforçou tanto para dar para ela. Porém, no momento em que a pata de Saturno estava prestes a perfurar a Bonnie, Kuma entra na frente. Ele segura Bonnie na frente de seu peito e a garra o perfura nas costas. Bonnie grita seu nome, mas ao olhar em seu rosto, não havia mais nada. Aquela era apenas uma máquina com a pouca consciência instintiva que restou do verdadeiro Bartolomeu Kuma. Kuma então segura a garra perfurada em suas costas e com sua força ele atira de sua pele, levantando toda a pata do Gorosei. Então, com sua outra mão, ele começa a preparar um ataque. Ele imbui seu braço com o haki do armamento, ele vai com toda a sua força para cima do Saturno, que ao ver sua fúria e esse poder, demonstra seu grande medo. Kuma obviamente não está em condições de lutar contra Saturno. Ele apareceu aqui em Egghead apenas para salvar sua filha e ter seu grande final emocionante.
Porém, mesmo ele com certeza não sendo capaz de vencer o Gorosei, ele será muito importante para ganhar tempo para que o Luffy se recupere logo. Afinal, Luffy já está comendo e se recuperando, e é ele quem enfrentará Saturno. Bonnie está perdendo a fé de que Nika realmente exista, e apesar de saber que Luffy é especial pelas memórias que ela absorveu de seu pai, ela ainda não sabe que o Luffy é de fato Nika, e que sua forma branca do Gear 5 é a verdadeira forma do Deus do Sol. Então, quando Luffy se transformar e Bonnie ver ele lutando contra Saturno, ela vai descobrir de fato que ele é Nika. E agora, com sua crença renovada de que Nika realmente existe, Bonnie vai poder usar seu poder de se transformar em um futuro alternativo novamente, para desta vez ativar o Gear 5 do Luffy. Afinal, o Gorosei considerou essa possibilidade e como foi ele quem deu esse poder para Bonnie, ela sem sombra de dúvidas consegue fazer isso. Então vai ser muito legal ver Bonnie e Luffy lutando juntos, ambos com suas formas Gear 5 ativadas. Porque a luta contra um dos 5 estrelas anciões está prestes a começar. Luffy, um verdadeiro deus, contra Saturno, um autoproclamado deus que mais se parece um demônio, está prestes a começar. E bom galera, finalmente voltamos ao tempo atual na história de One Piece com a continuação dos acontecimentos de Egghead. E esse capítulo teve muitas revelações bombásticas. Primeiro que a Bonnie pode literalmente se transformar em qualquer futuro que ela quiser. Se ela imaginar que uma usuária da fruta Wowo no Mi, modelo Seiryu por exemplo, ela pode se transformar em um gigante dragão azul. Ou até mesmo se ela se imaginar em um futuro sendo o verdadeiro Nika, ela pode se transformar nisso, desde que ela tenha essa percepção de realidade. Além disso, o Kizaru nesse capítulo está bem pensativo e parece estar em dúvidas de qual lado ele deve seguir. Então acho que já está praticamente confirmado que o Kizaru deixará de fato a marinha. Mas bom, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo e tenha se divertido. E se você gostou, eu peço para você deixar o seu like. E também se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim sempre que tiver um capítulo novo, ele sempre vai chegar aí para você e você não vai perder nenhum novo capítulo que sair de One Piece. Então, eu agradeço muito por você ter assistido até aqui e até a próxima!